Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14 do livro de Jó. Preste bem atenção, nós ainda estamos lendo o quarto poema de Jó. O quarto poema de Jó compreende capítulo 12, 13 e 14. O quarto poema de Jó é sempre na mesma linha dos outros poemas de Jó, Jó apresentando a Deus e aos seus amigos o seu sofrimento. Uma constatação de que ele sofre e em alguns momentos, como você viu no capítulo anterior, há momentos em que Jó levanta o tom em relação a Deus, nunca amaldiçoando Deus, mas sempre apresentando o questionamento, por que de tanto sofrimento? Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar, tentam sempre trazer a Jó uma luz para que ele compreenda, né? E principalmente compreenda que as coisas que acontecem com ele não são feitas por Deus, mas são decorrentes da limitação humana e dos próprios pecados humanos. Então é muito importante, porque, como eu disse, o livro de Jó sempre traz para a gente esse arquétipo do sofredor. Jó, ele simboliza todos nós que sofremos, né, diante das situações do mundo e o nosso sofrimento diante de Deus. Daqui a pouco você vai começar a ver Jó se convencendo justamente disso, dessa verdade. Ainda no capítulo 14, preste atenção, hoje você ainda vê Jó, né, apresentando o sofrimento, mas já dando pistas de que ele acredita na ressurreição, numa vitória, em algo que possa a sua vida ser mudada. Então, é um caminho gradativo para reconhecer o que Deus faz na nossa vida. Tá bom? Então vamos lá? Vamos ler o capítulo 14 e depois eu vou explicar alguns versículos e você vai perceber, tá bom? Enquanto isso, eu queria que você desse um like aí, desse um joinha, e isso, dá um like aí, convide mais pessoas para se inscrever no canal. Obrigado você que valoriza o trabalho, valoriza todo o trabalho que está sendo feito, e obrigado você que aceitou fazer essa caminhada comigo, caminhada pela palavra de Deus, tá bom? Tá certo? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 14. É um capítulo pequenininho, sabia? Um capítulo bem pequenininho, mas muito intenso, porque já é aqui algumas pistas para o que Jó vai realmente entender sobre o seu sofrimento. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. É como a flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar. E é sobre ele que abres os olhos e o chamas a juízo contigo. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se seus dias estão contados, se em teu poder está o número dos seus meses e fixado um limite que ele não ultrapassará, afasta dele os teus olhos e deixa-o até que acabe o seu dia como operário. Para a árvore há esperança, cortada pode reverdecer e os seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecido na terra, e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com água, reverdece e distenderá ramos como uma planta nova. Mas quando o homem morre, fica inerte, o mortal expira, e o que é feito dele? As águas podem faltar nos lagos, o rio pode secar e sumir, assim um homem se deita para não mais levantar. Durante toda a duração do céu, ele não despertará, jamais sairá de seu sono. Quem me dera que me escondesses na região dos mortos, ao abrigo, até que a tua cólera tivesse passado, e me fixasses um limite em que te lembrasses de mim. O homem, uma vez morto, porventura tornará a viver? Todo o tempo de meu combate eu esperaria, até que me viessem substituir. Tu me chamarias e eu te responderia, estenderias a tua destra para a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos e observas todos os meus pecados.
Tu selaste como numa bolsa os meus crimes, puseste um sinal sobre minhas iniquidades. Mas a montanha desmorona e cai, e o rochedo muda de lugar. As águas escavam as pedras, o aluvião leva a terra móvel. Assim aniquilas a esperança do homem. Tu o pões por terra, e ele se vai embora para sempre. Tu o desfiguras e o expulsas. Estejam os seus filhos honrados, e ele não o sabe. Sejam eles humilhados, mas ele não faz caso. É somente por ele que sua carne sofre, e sua alma só se lamenta por ele. O livro de Jó é bastante metafórico, o livro de Jó usa de bastante simbologia. Mais uma vez eu quero te lembrar que Jó é o arquétipo do homem sofredor. Ele representa, e em Jó nós vemos o homem que sofre. O homem que sofre sem esperança, o homem que sofre achando que de repente ele não tem nada depois da morte e para ele tudo está acabado. É tão devastador essa dor que Jó sente, que ele chega a dizer assim, para a árvore, quando ela é cortada, ela pode até brotar de novo, ela até reverdece de novo. Para a árvore é melhor até do que para o homem, porque quando o homem morre, tudo acaba. Olha o que isso significa. Isso significa que o jeito de Jó se apresentar aqui é o jeito que nós às vezes nos apresentamos diante do sofrimento. Se Jó representa o homem sofredor, a Bíblia passa para a gente, através da boca de Jó, tudo que nós, como ser humano, sofremos e toda a nossa desesperança, às vezes, diante do sofrimento. Diante do sofrimento, e muitas vezes acontece isso com a gente, nós achamos que não tem jeito, que tudo está acabado, que a morte é o fim de tudo. Erroneamente, pensamos isso, que ao chegar à morte, tudo acabou. Melhor para a árvore, porque a árvore, ela cortada, ela reverdece. Esse é o pensamento do homem sofredor expresso na boca de Jó. Mas um pensamento errado, um pensamento errôneo, que vai tendo uma certa evolução a partir de alguns momentos em que Jó começa a perceber que Deus não é esse Deus castigador, vingativo, mas um Deus bondoso. Veja aqui comigo no versículo 12, que Jó já começa a ter uma mudança no seu pensamento. Versículo 12, Jó começa a dizer assim: assim o homem se deita para não mais levantar. Durante toda a duração do céu ele não despertará, jamais sairá de seu sono. Quem me dera que me escondesses na região dos mortos, ao abrigo, até que sua cólera tivesse passado, e me fixasses um limite para que te lembrasses de mim. O homem, uma vez morto, porventura, tornará a viver? Olha que interessante. Jó está passando por um processo quase que de conversão, de desespero, de sofrimento, de falta de esperança, e aqui Jó pressente, começa a considerar já uma eventual ressurreição. Não é uma ressurreição elaborada como nós temos já em Jesus, mas Jó já começa a perceber. E olha que interessante. No capítulo 19, nós vamos ver Jó convicto. E ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Mas só lá no capítulo 19. Enquanto, capítulo 15, 16, 17, 18, nós vamos vendo Jó e os seus amigos conversando sobre o sofrimento e os seus amigos tentando fazer Jó mudar a sua posição diante do sofrimento e diante de Deus. Mas só no capítulo 19, Jó vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E aí você vai perceber e vai caminhar comigo percebendo esta evolução no pensamento de Jó. Então, Jó, de sofredor, revoltado, triste com Deus, sem amaldiçoá-lo, ele passa a considerar que Deus é o seu Redentor, que Deus vai o ressuscitar e que Deus vai trazer a vitória para ele. Outro momento importante vem aqui no versículo 15. Veja só, versículo 15. Tu me chamarias e eu te responderia. Estenderias a tua destra para a obra de tuas mãos. Opa! Jó já começa a mudar o seu pensamento diante de Deus. Por quê? Jó pressente aqui que a face irada de Deus
né? Porque Jó acha que Deus está brigado com ele, está com raiva dele, né? Jó acha que Deus quer destruí-lo, que esta face irada de Deus não é o verdadeiro semblante de Deus. E ele começa a considerar que o verdadeiro semblante de Deus é misericordioso. Como Jó representa o sofrimento humano, Jó mais uma vez mostra aqui. Por quê que isso representa o sofrimento humano? Porque quando nós passamos pelo sofrimento, nós achamos que Deus ficou brigado com a gente, que Deus tem raiva da gente, que Deus quer destruir. Você não pensa assim? Não pensa? Quando a gente passa pelo sofrimento, você fala assim: o que Deus quer fazer comigo? Por que Deus me castiga tanto? Por que Deus quer me destruir? É assim que Jó se coloca diante de Deus. Mas aqui Jó, ele já pressente uma coisa interessante. Essa não é a face de Deus. Essa não é a face de Deus. Volta aqui comigo. Tu me chamarias e eu responderia. Estenderia a tua destra para a obra de tuas mãos. Ou seja, Jó já começa a pressentir que Deus não quer destruí-lo, que Deus não tem essa face irada, que Deus tem misericórdia. É isso que acontece na vida da gente. Num processo de conversão paulatino, bem devagarinho, nós vamos percebendo que o sofrimento não vem de Deus, que a dor não é provocada por Ele e que Deus não tem uma face irada, que Deus não quer nos destruir. Pelo contrário, Deus quer estender a sua mão para que possa me levantar. Mas até que isso aconteça, a gente passa por esse processo como Jó passou, de revolta, de raiva, de não entender o sofrimento, de perguntar por quê, até que a gente vai entendendo que Deus, pelo contrário, não quer o nosso mal, mas quer a nossa vida e que a gente viva. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.